Você sabia que é possível recortar uma imagem no Photoshop em poucos segundos? É? Sabia não? Então não saia desse vídeo que eu vou te mostrar agora mesmo. Estamos aqui na tela do nosso Photoshop, onde eu separei as imagens em níveis aqui para que vocês possam entender a diferença entre eles e também compreender algumas modificações que eu faço aqui nas ferramentas para ter um resultado melhor aqui na seleção e no recorte das imagens. Então essa primeira imagem aqui, ela possui bastante contraste entre a cor da bola, né, e a cor do fundo, que é algo que facilita bastante na seleção da imagem e também no recorte dela. Então, e o fundo também é simples, é uma cor só, né, todo branco o fundo, isso também auxilia na hora de fazer a seleção. A bola possui um formato muito simples também, né, que é um formato circular, então isso também ajuda a tornar esse recorte bem simples. A imagem também possui uma boa resolução, a gente pode dar um zoom aqui na imagem e perceber que ela possui de fato uma boa resolução, isso também auxilia, então sempre que você for procurar imagens para utilizar essas formas de recorte, é bom que você encontre imagens com uma resolução boa. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam a respeito disso também, você pode procurar aí. E então, juntando nessas questões aí, de ser uma imagem de nível 1, ser um recorte simples, basta apenas um clique. Aqui usando a ferramenta varinha mágica, que é essa aqui na quarta ferramenta aqui, ó. Você dá um clique aqui no cantinho, vai aparecer mais opções. Ela vem essa ferramenta aqui, né? Aí você vem na ferramenta varinha mágica aqui, ó. E aí tem aqui a tolerância, que é uma modificação que dá para fazer nessa ferramenta. Eu vou deixar em 30 mesmo aqui para essa imagem e basta apenas um clique para a gente realizar a seleção dessa imagem. Então dou o clique aqui, já vai fazer a seleção. Aí a gente pode vir e dar um Ctrl J, que ele vai fazer a seleção. Só que como a gente pode ver aqui, ó, ele selecionou apenas o branco. Para a gente solucionar essa questão, a gente vem dar um Ctrl Z, vem aqui em selecionar, inverter. Agora quando der o Ctrl J vai selecionar a bola. Aí a gente pode ocultar essa camada de trás aqui ou deletar ela. Aí fica só a bola e tá aí então a seleção. Outra forma que a gente pode fazer de seleção, que é bem importante que vocês saibam dessa forma, é utilizando aqui a ferramenta máscara de camada, que ela oculta partes aqui do fundo, então, mas caso futuramente você queira trazer de volta essa imagem, é só você pintar com o pincel aqui, ó, na cor branca, e aí você traz de volta o fundo. Mas isso aqui é conteúdo mais para outra aula, mas é uma forma de você fazer a seleção também, né? Seleciona da mesma forma que eu fiz antes e vem aqui, então tá feita a seleção. Agora eu vou colocar um fundo aqui para a gente poder ver como é que ficou esse nosso recorte. Vou trazer esse aqui mesmo, colocar aqui para trás da imagem e tá aí então. Nosso primeiro recorte está prontinho. Agora vamos para o nível 2. A imagem de nível 2 possui um bom contraste entre a imagem principal e o fundo também, né? Que é a laranja aqui. O fundo também tem um bom contraste, ou seja, tem bastante diferença entre a cor. Contraste significa isso, que tem uma diferença grande entre a cor da imagem e a cor do fundo, que facilita para a gente fazer a seleção aqui. O fundo é simples, conforme na primeira imagem, fundo branco também. A imagem possui uma forma ainda considerada simples, apesar da gente ver ali que perto, comparando aqui com a primeira imagem, né, ela já é uma imagem com mais detalhes assim, né? Mas ainda é considerada uma imagem com um formato simples, bem tranquilo para a gente fazer essa seleção aqui, por isso ela ficou no nível 2. A imagem possui também uma boa resolução, a gente pode ampliar, perceber aqui que a imagem tem uma boa resolução,
que facilita para a gente fazer a nossa seleção aqui. E da mesma forma como a primeira, basta apenas um clique para a gente fazer a seleção. Vem de novo aqui na ferramenta varinha mágica e com um clique aqui já fez a seleção. Aí da mesma forma eu venho aqui em selecionar, inverter. Aí eu posso fazer aqui com a máscara a seleção ou utilizando o Ctrl J. Daí eu posso apagar ou ocultar essa camada de baixo aqui, né, que vai funcionar da mesma forma. Eu vou utilizar aqui a máscara, que é uma forma que eu aconselho vocês aprenderem a trabalhar, porque ela é uma forma que você pode estar ocultando e trazendo de volta, né, uma seleção que é considerada não destrutiva para sua imagem. Então é bem importante utilizar essa ferramenta aqui. Mas se quiser utilizar o Ctrl J, eu também uso em alguns casos e não tem problema nenhum. Então vamos lá trazer um fundo aqui para nossa imagem, só para a gente ver como é que ficou a seleção. Aqui no Shift Alt, né, e aumentando aqui, ó, a gente mantém a proporção do nosso fundo, né? Como eu já ensinei em outras aulas aí, você pode procurar no canal. E é só trazer para trás aqui da camada. Vou colocar esse fundo aqui mais claro mesmo. É um branco também, mas com alguns detalhes. Trazer aqui, então tá bem feito aqui o nosso recorte, né? Tudo bem tranquilo aqui. Vamos para o nível 3, recorte de nível 3. Essa imagem ainda possui um contraste suficiente, embora você possa ver que aqui, ó, olha como a imagem está começando a chegar mais perto da cor aqui do fundo. Então essa que é a questão do contraste. Isso aqui acaba dificultando um pouco mais a seleção. Essas partes aqui, ó. Mas por enquanto ainda está bem tranquilo para a gente fazer a seleção aqui. Por isso ela ficou no nível 3. O fundo é simples, da mesma forma que as outras, né? Um fundo branco. A imagem possui uma forma que ainda pode ser considerada simples também, do mesmo sentido que a imagem 2 aqui, ó, de nível 2. Ela é um pouco mais trabalhada que a imagem 1 e a 2 aqui, mas ainda tem um formato que é tranquilo para a gente fazer a seleção. Trata-se de uma imagem com boa resolução também. Isso é bem importante, pessoal. Sempre que você tiver a opção de utilizar uma imagem com uma resolução boa, né, vai sempre facilitar bastante para fazer a seleção. E da mesma forma, como as outras imagens, ainda um clique é suficiente para a gente fazer a seleção aqui. Vou deixar por enquanto a tolerância em 30 aqui para a gente ver como é que fica o resultado. Vou dar um clique. Aí ele fez a seleção aqui, ó. Aí a gente vem aqui em selecionar e inverter. Aí a gente pode dar o Ctrl J e ocultar a camada de baixo ou deletar a camada de baixo. Ou a gente pode utilizar aqui a máscara de camada, né? Então vamos fazer assim o recorte. Eu vou trazer um fundo aqui para nossa imagem. Trazer esse fundo aqui. E aí está o recorte da nossa imagem. Também deu certinho aí. Aí vamos para a imagem de nível 4, que possui também um bom contraste da imagem em relação ao fundo. É uma imagem com fundo simples, que é o fundo branco aqui, tranquilo. A forma da imagem ainda pode ser considerada simples, né? Apesar que ela já é um pouco mais trabalhada em relação às outras imagens anteriores, mas ainda possui aí um formato tranquilo para a gente fazer o recorte. A imagem possui ótima resolução, né, que é bem importante. Quanto mais
for a imagem tendo um formato diferente, quanto melhor for a resolução, mais fácil vai ser da gente fazer a seleção aqui. E também basta um clique para a gente fazer a seleção. Vou deixar por enquanto a tolerância em 30 aqui. Em alguns casos a gente pode modificar, mas por enquanto vou deixar em 30. E aí a gente vem selecionar e inverter, da mesma forma que anteriormente. Podemos utilizar o Ctrl J. Nessa imagem vou usar o Ctrl J aqui. Apenas fiz a seleção sem usar a máscara aqui. Aí vou selecionar aqui um fundo para essa imagem. Deixa eu ver como é que fica com esse azul aqui. A gente aumenta aqui segurando o Shift e Alt, né, para manter a proporção do fundo. Coloco ele aqui e trago para baixo da nossa imagem. Aí está nossa seleção. Ela fica com alguns detalhes aqui, né, porque como é uma imagem mais difícil um pouco assim, né? Nesse caso seria interessante talvez utilizar um fundo mais claro aqui, ou dá para fazer alguns acabamentos também na imagem, mas não é a intenção dessa aula, né? Eu quero mostrar apenas os recortes mais simples. Vou trazer esse fundo aqui mais claro, que aí já vai solucionar. Isso é uma opção boa para você, quando fizer a seleção, trazer igual algum fundo mais claro, porque às vezes um fundo mais escuro vai aparecer essas imperfeições do recorte ali, dependendo da imagem, claro. Aí beleza, nossa imagem de recorte nível 4 está pronta. Agora vamos para a imagem de nível 5. A imagem possui um ótimo contraste entre o personagem e o fundo, né? Pode ver aqui que é preto, e então tem um bom contraste em relação ao fundo. O fundo é simples, é um fundo branco, conforme as imagens anteriores. A imagem possui uma forma considerada um pouco mais complexa, principalmente em alguns detalhes mais finos, como aqui, por exemplo, né? Se trata de uma imagem que poderia ter uma resolução melhor, né? Quando for ver aqui, ó, que entra a questão da resolução. Essa aqui, na verdade, a imagem ela seria um recorte até mais simples se a imagem fosse melhor, né? Que ela começa a ter algumas imperfeições na imagem pela questão da resolução, né? Que não é a melhor possível, né? Por isso que eu comentei anteriormente que quanto melhor a imagem você conseguir encontrar, melhor o resultado. Aí nessa imagem são necessários 3 cliques para realizar a seleção. A gente vem aqui, seleciona essa parte externa da imagem. Aí aqui, ó, ela fica em algumas partes um pouquinho mais longe. Então aqui que a gente pode começar a mexer na tolerância. Eu vou botar aqui 80 de tolerância, que ele vai chegar mais perto um pouco da imagem na hora de fazer a seleção. A gente vem aqui na ferramenta varinha mágica, seleciona. Vou deixar em 100 aqui. Aí a gente vem aqui na ferramenta varinha mágica, faz a seleção. Aí como tem essas partes internas aqui, ó, é aqui que a gente precisa selecionar. Aí utilizando o Shift, clicando no Shift, ou você pode mexer nessas ferramentas aqui de cima. Pode ser essa aqui, ó. Aí ele vai selecionar, vai acrescentar essa seleção, ou usando o Shift, ou utilizando essa ferramenta ali. Ó, ele vai fazer a seleção aqui também dessa parte. Aí a gente vem aqui em selecionar, inverter, e vem aqui criar máscara, né? Ou utiliza o Ctrl J, como já mostrei anteriormente. Aí você pode vir e escolher o fundo da sua imagem. Se você está gostando dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vou tentar trazer um outro fundo para a gente ir comparando aqui o resultado.
Aqui eu vou mostrar uma técnica que vocês podem utilizar também para seleção de imagens. Eu vou voltar aqui e deixar a imagem como ela era antes de fazer o recorte. A gente pode fazer a seleção aqui, tudo igual como foi feito anteriormente. A gente pode vir aqui em selecionar, modificar, contração e pode adicionar aqui, ó. Ele vai trazer a seleção um pouco mais para dentro. Tá vendo aqui, ó? Ele vai trazer a seleção um pouco mais para dentro da imagem. Isso vai evitar que fique aquele branquinho que apareceu antes. Aí a gente faz a seleção normalmente aqui. Vou trazer novamente essa imagem aqui. Vou ampliar ela, colocar aqui para o fundo da nossa imagem. Ainda ficou um pouco. Na hora de vir aqui em selecionar, modificar, contração, pode aumentar aqui, botar 2, por exemplo. Quanto maior for o valor ali, mais ele vai trazer para dentro a seleção e vai diminuindo essa parte do branquinho, ó, como aqui já praticamente solucionou, né? Mas aqui não ficou tão legal esse fundo porque como o Mickey tem umas partes bem escuras ali, acabou não destacando muito. Vou trazer aqui esse fundo, colocar aqui pro final da imagem. Então beleza, é isso aí, essa é a nossa imagem, nosso recorte de nível 5. Aí a imagem de nível 6. Essa imagem possui baixo contraste entre algumas partes e o fundo, né? Como você pode ver aqui, ó, na mão. Então essas partes aqui tem um baixo contraste de cores, ó. Isso é algo que dificulta um pouco mais a seleção. O fundo da imagem ainda é simples, fundo branco. A forma da imagem pode ser considerada simples também. Ainda pode ser considerada simples a imagem, o formato da imagem. A imagem possui uma ótima resolução. A gente pode ver aqui dando um zoom, tem uma boa resolução a imagem aqui do Super Mario. Aí é necessário ajustar também a tolerância aqui para encontrar uma forma, ó, utilizando a tolerância em 100, você vê que ele seleciona aqui, ó, a parte da mão. Então a gente tem que vir aqui e colocar um valor menor da tolerância, botar uns 10, por exemplo, ó. Com 10 aqui ele fez certinho a seleção. Você entendeu a diferença da ferramenta? Aí você pode sempre ir testando aqui na tolerância. Por exemplo, 30, o 30 também já seleciona errado aqui, ó. Vou botar 5, por exemplo, tolerância no 5 aqui, ó. Ficou bom também. Vamos ver em 1, por exemplo. Em 1 ficou melhor ainda aqui. Então é assim que funciona essa parte aqui da tolerância. Aí aqui, como tem um detalhezinho a mais, a gente tem que vir aqui fazer alguns acabamentos, dar mais alguns cliques aqui para melhorar um pouquinho os acabamentos da seleção da imagem. A gente vem aqui, ajusta a tela para ficar centralizado. Aí selecionar e inverter, podemos utilizar a máscara aqui. Aí vamos trazer um fundo para nossa imagem. Trazer esse fundo verde aqui, vamos ver como é que vai ficar. Aumenta utilizando o Shift e Alt. Coloca aqui no fundo da nossa, no tamanho da nossa imagem e traz aqui para baixo da imagem do Super Mario. Então é isso aí. Aqui, por exemplo, a gente poderia fazer aquele acabamento lá que eu mostrei anteriormente. Até vou fazer de novo aqui. Pode utilizar aqui na hora da selecionar, ó, modificar, contração. Vou adicionar 2 pontos aqui, ó. Ficou meio exagerado, ó. Ele faz essa é a diferença da ferramenta, ó. Ela traz a seleção para dentro da imagem, por isso acaba
evitando que fique aqueles branquinhos ali. Mas é bom não exagerar nisso aí, sabe? Então em contração aqui eu vou deixar colocar um só para dar um acabamento melhor aqui no nosso recorte. Vem aqui, utiliza a máscara de camada. Vou trazer o fundo verde aqui para nossa imagem, seleciono ela, coloco aqui no centro, aumento até o fim da imagem aqui, tamanho total da imagem. Trago para trás da nossa imagem do Super Mario. Aí você pode ver que aqui já melhorou bastante o acabamento do nosso recorte. Ainda teria algumas coisinhas que poderia utilizar, por exemplo aqui com a própria máscara de camada. Você pega a ferramenta pincel, deixa ela bem menorzinha aqui, ó, e com o preto você pode ocultar essas partes aqui, ó. Caso você tenha alguma imagem que você selecione e falta alguns acabamentos, você pode fazer assim, utilizando aqui o pincel e alternando entre as cores preto e o branco, né? O preto apaga e o branco traz de volta, ó, o branco aqui, ó, traz de volta a imagem, e o preto apaga, como eu fiz ali no exemplo que eu mostrei para vocês os ajustes ali. Agora vamos para a nossa imagem de nível 7. Possui bom contraste do Pikachu em relação ao fundo, né? Que tem aqui o contorninho preto que facilita aqui para a gente fazer a seleção. O fundo possui um degradê que em alguns casos pode atrapalhar um pouco, né? Esses degradês aqui, quando a cor do fundo ela tem mais variações aqui, não é uma cor só, né? Ela às vezes atrapalha um pouco para a gente fazer a seleção aqui. A forma da imagem do Pikachu aqui é simples. A imagem possui uma ótima resolução também. Sempre bom mostrar isso para vocês, pessoal, que é bem importante a gente utilizar imagens com uma boa resolução, que a gente acaba tendo um resultado melhor na nossa seleção e no recorte da imagem. Aí nesse caso também é necessário a gente ajustar a tolerância. Vou colocar aqui inicialmente uns 40 de tolerância. Tá vendo que ele vem até aqui, ó, e para. Aí posso utilizar o Shift, dar mais um clique, ó. Aí ele juntou, né, as duas partes. E aí precisamos dar mais um clique, né, porque temos essa parte interna aqui, ó, da imagem. A gente dá mais um clique aqui, pode ser utilizando o Shift também. Ou outra forma que poderia ter sido feito, vamos ver se com a tolerância em 100, por exemplo, teria selecionado o fundo inteiro num clique só. Ó, com a tolerância em 100 ele já selecionou o fundo inteiro aqui, ó. Então, mais uma vez, para você ver a diferença da ferramenta aqui da tolerância. Você pode ir mexendo aí, vendo como é que funciona melhor de acordo com a sua imagem. Aí, como tem essa parte interna aqui, ó, a gente pode utilizar o Shift, clicando Shift, ou essa ferramenta selecionada aqui, ó. Você seleciona ajusta a tela aqui para ficar melhor para a gente visualizar, selecionar inverter, e aí podemos utilizar aqui a ferramenta máscara para fazer a nossa seleção. Aí eu venho aqui, vou trazer um fundo para nossa imagem. Coloco ele para trás aqui. E é isso aí. Mais um ótimo recorte que a gente fez na nossa imagem aqui. Aí temos a imagem de nível 8, que possui um contraste menor em relação ao fundo da imagem. Que a gente pode ver que a flor ela tem tons aqui um pouco parecidos em algumas partes com o fundo da imagem. O fundo possui um degradê que pode atrapalhar em alguns casos, que é o que eu comentei anteriormente, que já não é mais um fundo simples, um fundo branco, que a gente tem um fundo com várias cores e diferenças de cores aqui, então tem um pouco de textura, tem alguns elementos que atrapalham um pouco a seleção da imagem. A forma da imagem ainda podemos considerar simples, né? Apesar de ter várias
pétalas aqui, né, encontros aqui delas que faz que a gente tem que selecionar aqui, né, mas é uma imagem ainda considerada simples. A imagem possui uma boa resolução também, poderia ser um pouquinho melhor, mas é uma resolução boa. Aí nesse caso aqui, ó, a ferramenta varinha mágica já não vai funcionar, ela vai ficar aqui, ó, tá vendo como fica difícil fazer a seleção com a ferramenta varinha mágica, que fica bem complicado para a gente selecionar, independente da tolerância que a gente coloca aqui. Então nesse caso nós vamos utilizar aqui, eu sempre costumo utilizar primeiro a ferramenta varinha mágica, né? Como eu vinha mostrando nos exemplos anteriores, quando a imagem é mais simples eu utilizo a ferramenta varinha mágica. E quando não dá para utilizar, eu venho e utilizo aqui a ferramenta seleção rápida, né? Que aí dá os cliques aqui, ó, ele vai criando a seleção da nossa imagem. Aí utilizando aqui no maisinho, você vai dando mais cliques e a ferramenta vai juntando as tuas seleções aí até que chegue no final aqui e faça a forma completa da imagem. Aí, como selecionou aqui, ó, a parte do caule, a gente teria que fazer algum acabamento, que poderia ser utilizando essa ferramenta laço poligonal. Mas eu já vou mostrar uma outra forma de resolver esse problema aí. Poderia utilizar, né, com essa ferramentinha aqui selecionada, essa opção aqui selecionada. Você poderia fazer o acabamento, simplesmente fazer o formato aqui do caule, ó, e dar 2 cliques ali para ele fechar a seleção. É uma forma de fazer o acabamento. Aí vem aqui selecionar, inverter, pode utilizar aqui a máscara, né? Mas eu vou mostrar uma outra malandragem aqui, digo eu, né? Uma malandragem que você pode utilizar, que é fazer a seleção com essa mesma ferramenta aqui, a seleção rápida, mas começar a seleção, ao invés de fazer como nas outras imagens por fora aqui, você pode fazer a seleção por dentro da imagem. Você pode aumentar até mais aqui, ó, clicar por dentro. Olha como ele já selecionou praticamente inteira a imagem. Isso são testes que você vai fazendo e vai pegando a prática, sabe? De acordo com a imagem que você precisa recortar, você vai vendo as possibilidades, o que você pode fazer para conseguir um recorte melhor. Aí a mesma coisa aqui no caule, a gente pode vir também fazendo a seleção dessa mesma forma, ó. Aí eu só utilizei aqui a ferramenta seleção rápida e não precisei utilizar essa outra ferramenta para fazer o acabamento como eu fiz anteriormente. E aí vou trazer o zoom inteiro na tela aqui para a gente enxergar melhor. Aí vem selecionar e inverter. Como aqui eu fiz a seleção por dentro, né? Então aqui isso é sempre um teste, né? Eu nunca decoro quando tem que inverter, quando não tem que inverter. Eu utilizo a máscara e daí quando deu selecionou ao contrário aqui, eu sei que eu tenho que inverter, né? Então vem aqui em selecionar e inverter, aí cria a máscara. Agora vai selecionar só a flor e o fundo não, né? Então a gente pode vir aqui e escolher um fundo para nossa imagem. Tá aí então nosso recorte. Ficou com alguns detalhes aqui, mas isso é mais em função da própria resolução da imagem, né? Aí tem que encontrar algum fundo também que fique bacana, né? Utilizar com essa imagem aí. Vou fazer um outro exemplo aqui. Aí beleza. Finalizada essa aí, nós vamos para o recorte nível 9. Essa imagem possui um contraste limitado em relação ao fundo, o que dificulta a seleção, né?
tem algumas partes aqui que a imagem tem uma certa proximidade aqui de cores, né, em alguns detalhes, então ela acaba dificultando um pouquinho. O fundo possui um degradê que costuma dificultar um pouco. Você pode ver que aqui tem sombras, né, então variações de cores um pouco. Isso aí acaba dificultando um pouquinho a seleção. A forma da imagem é complexa, principalmente na parte dos cabelos aqui, ó. Acaba sendo uma imagem mais complexa de se fazer a seleção, né? A imagem possui uma ótima resolução, bem importante nesse caso aqui. Se nós não tivéssemos uma imagem com uma boa resolução, ficaria muito difícil fazer a seleção dessa imagem. É necessário utilizar a ferramenta seleção rápida e nesse caso vale mais a pena realizar a seleção ao contrário, da mesma forma que eu fiz anteriormente, então, na imagem de nível 8. Eu vou começar a seleção por dentro aqui da imagem, não pela parte do fundo. Vou começar por aqui, ó. Você vai dando os cliques aí, fazendo a seleção da imagem. Aí você pode aproximar mais para ter um controle melhor de onde você está clicando aí e pegando se adaptando, né, com a utilização da ferramenta. Nessa hora, quanto mais cuidado você tiver aí para fazer a seleção, calma aí, vai ficar melhor o resultado, né? Aí você vai fazendo a seleção aqui. Deixa eu ver aqui na parte dos cabelos. No fim vai ser melhor deixar assim como tá. Nesse caso não seria a ferramenta ideal para fazer o recorte, né? O processo de corte de cabelo é um processo mais complicado. Eu vou trazer nas próximas aulas aí para vocês. Mas é para você entender que utilizando as ferramentas mais simples de recorte você pode, né, fazer as seleções aí com uma boa qualidade, utilizar, desde que você preste atenção em alguns detalhes que eu estou comentando com vocês aí nessa aula, né? Questão da resolução da imagem e esses detalhes que eu estou comentando com vocês durante a aula. Aí você vem aqui, seleciona, inverte e aqui, aliás, como eu fiz a seleção pela parte interna, né, da mesma forma como no nível 8 aqui, então eu tenho que vir selecionar, inverter novamente para deixar certinho aqui. Aí você vem, cria a máscara e tá feita aí a nossa seleção. Um acabamento que você pode fazer, por exemplo, nesses detalhes aqui que ficou um pouco o fundo, né, da imagem, você pode vir aqui com a ferramenta. Você pode utilizar até aqui a ferramenta seleção rápida mesmo, ou a varinha mágica, como eu mostrei nas imagens anteriores já para vocês, é só ir praticando aí. Ou você pode utilizar aqui, como a gente utilizou a máscara de camada. Essa é uma das vantagens da máscara de camada. Você pode utilizar aqui com a cor preta e ocultando essas partes aí. Tenho o costume de utilizar o Shift aqui, às vezes para dar um clique ele vai criando uma linha reta, ó, entre o ponto inicial que você clicou e o ponto anterior. Aí você vai fazendo os acabamentos aí da imagem. Você pode mexer aqui também na dureza do pincel, se você quer ele um pouco mais suave, ou se você quer ele aqui, ó. Olha a diferença, isso aqui é o pincel um pouco mais suave, ó. Aí você vai fazendo a seleção como você achar melhor aí. Vamos agora para a imagem de nível 10. Possui um baixo contraste em relação ao fundo
em algumas partes da imagem, o que dificulta bastante a seleção. Por exemplo, aqui ó, você pode ver que a imagem praticamente chega na cor da camisa dele aqui. Então essas partes acabam dificultando um pouquinho aí para a gente selecionar. O fundo da imagem possui um degradê que geralmente atrapalha bastante na hora de realizar a seleção. Mesma coisa aqui, questão da imagem anterior, né, que tem algumas sombras aqui, variações no fundo que atrapalham um pouco a seleção. A forma da imagem se torna complexa para selecionar, principalmente na parte do cabelo e nas regiões de baixo contraste. Então, essa parte do cabelo aqui e principalmente nessa parte aqui acaba dificultando um pouco mais. Tem que ficar atento para ver como é que vai ficar a seleção aí. A imagem possui uma ótima resolução. Então a imagem possui uma resolução bem bacana aí para a gente trabalhar, senão fica bem complicado de fazer a seleção dessa imagem. É necessário utilizar aqui então a ferramenta seleção rápida, e neste caso vale mais a pena realizar a seleção ao contrário, cuidando muito bem os detalhes. Então, mesma coisa que na imagem anterior, a gente vai iniciar a seleção pela parte interna da imagem aqui, ó. E aqui nós vamos aproximar para tentar conseguir um resultado melhor aqui na seleção da nossa imagem. Aqui você percebe, né, que deu umas escapadas aqui na seleção. Se eu pegar aqui um tamanho maior de fazer a seleção aqui, ó, às vezes acaba acontecendo de passar. Isso é pelo baixo contraste aqui, então você pode diminuir um pouquinho, ó, e ir controlando para ter um resultado melhor de seleção aqui. E aí vamos dando sequência nessa ferramenta aqui, ó, com o mais selecionado, ou utilizando o Shift na hora de clicar, ele vai fazendo a seleção aqui da nossa imagem. As partes mais difíceis você pode dar um zoom e clicar com um pouquinho mais de calma aqui na hora de fazer a seleção. E aí beleza, tá feita a nossa seleção aqui da melhor forma possível de acordo com essa imagem. Aí, como eu selecionei por dentro, eu não preciso inverter aqui, né? Posso deixar assim mesmo. Aí eu venho aqui, crio a nossa máscara. Eu posso aqui já aproveitar e selecionar junto essas partes internas aqui, ó. Vou aproveitar e já fazer logo a seleção aqui. Aqui eu selecionei utilizando o Alt, ou você pode vir aqui a tecla menos, que aí ele vai, na verdade aqui ele vai estar desselecionando essa parte, e aí vai ficar como tem que ser aqui, né, pra gente fazer o recorte da imagem, ó. Aí vem aqui na máscara e faz a seleção. Aí é só a gente trazer aqui um fundo para nossa imagem. E aí está o recorte da nossa imagem. Vou tentar aqui uma outra imagem. Você pode ver que apesar da dificuldade da imagem, ficou até uma seleção bacana ainda. Até você pode fazer alguns acabamentos aqui utilizando a máscara, né? E o pincel aqui, ó, na cor preta. Você pode até ir apagando algumas partes aqui onde ficou esse branco. Você pode ir fazendo alguns ajustes aqui, né, com calma aqui. Mas essa aula foi mais para demonstrar para vocês aí algumas formas de fazer seleções, né? E ficou aí com uma qualidade bacana para a gente utilizar. Aí um outro exemplo, aplicando um outro fundo. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no canal
ative as notificações aí, que isso vai estar ajudando bastante para a gente desenvolver aí cada vez mais vídeos, mais conteúdos aí para vocês, né? Tô na luta aí de tentar monetizar o canal, né, para poder estar trazendo mais conteúdos aí para vocês, né? Então dá essa moral aí, dá essa forcinha. Um grande abraço, até a próxima aula.